Bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao webinário da família Homer. Que satisfação tê-los aqui nessa manhã do conhecimento, e eu vou dividir esse webinário com duas profissionais que eu admiro muito, que é a professora Jennifer, que tem feito um trabalho impressionante com as tecnologias Homer, Smart e Premium, e os resultados já estão ficando incríveis, principalmente nas estratégias de despigmentação, clareamento, tratamentos faciais e também as estratégias de remoção de tatuagem resistente, tatuagens aí que a gente vai sempre se desafiar. Então, a Jennifer estará comigo no segundo bloco e eu também convido a professora Georgiana, que ela tem um trabalho incrível, é da cidade do Rio de Janeiro, uma professora, e eu gosto muito do trabalho da professora Georgiana. Ela tem uma história de remoção de tatuagens, de pigmentos, pigmentos de micropigmentação de sobrancelha, e ela vai trazer um tema que é o desafio para nós, como profissionais da área da estética, da beleza, que nos dedicamos à remoção de tatuagem. Pigmento resistente. O que fazer? Então, essa nossa manhã ela está repleta de conhecimento, e claro que a grande estrela do nosso dia será o Homer, uma tecnologia de laser Nd:YAG, onde a Medical Sun fez o lançamento no ano de 2022. E não sei se vocês sabem, mas ele foi o meu primeiro lançamento para a família Medical Sun. Eu participei desse lançamento, inclusive quando você adquire essa tecnologia, você recebe um treinamento, esse treinamento lá disponível no Media Kit, onde você vai ter todo o acesso da parte comercial, toda a parte de técnicas, materiais de marketing, artigos científicos associados à tecnologia. O Media Kit fica disponível para você consultar. E nesse Media Kit tem um treinamento comigo, onde eu apresento essa tecnologia para você. E nós temos duas tecnologias, o Homer Smart e o Homer Premium, que é uma tecnologia em picosegundos. E essa é a nossa família Homer. Então, vamos conhecer a nossa estrela de hoje. Ok. Hoje nós estamos aqui também com a equipe técnica da Medical Sun. Eu vou fazer uma apresentação do equipamento, da tecnologia, e também eu vou fazer uma apresentação da tecnologia in loco, aí na cidade de Estrela, e quem vai estar comigo é a Samanta. A Samanta é uma profissional da nossa equipe do centro técnico, e ela vai apresentar como é que liga, como que é a configuração da tela, vai mostrar que a tela do equipamento é muito intuitiva, as ponteiras, a gente tem vários diferenciais na tecnologia Homer. Então, vamos começar. O Homer é uma tecnologia, Homer é um nome, né? O Homer é uma grife de uma tecnologia da Medical Sun. Hoje a Medical Sun é a empresa que tem o maior portfólio de tecnologias no Brasil. Uma empresa que fica na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, e que agora, recentemente, inaugurou seu espaço conceito aqui em São Paulo. E São Paulo é a minha cidade, então vocês me encontram mais no espaço conceito da Medical Sun. Um espaço onde a gente tem todas as tecnologias, todos os portfólios, e onde a gente faz agendamentos de vivência. Então, quando você quer conhecer uma tecnologia, quando você quer experimentar essa tecnologia, você pode entrar em contato com o nosso espaço conceito, fazer o agendamento dessa vivência, e nós estaremos disponíveis para receber os profissionais que têm essa paixão pela estética tecnológica que está no nosso DNA. Também no Espaço Conceito São Paulo acontecem cursos, atualizações e workshop. E essa agenda ela está disponível no nosso Instagram, que é medicalsun.br. Então vocês podem acompanhar também.
E todos os nossos webinários, eles acontecem uma vez ao mês, onde a gente reúne profissionais especialistas, e hoje, no caso, nós estamos aqui com 2 especialistas falando sobre despigmentação, remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação, estratégias de sucesso e também remoção resistente. Então, hoje o nosso dia vai ser dedicado a remoções. E claro, a gente também vai conhecer a tecnologia. Todos os webinários, eles ficam no nosso canal do YouTube. Então, você pode acessar, assistir, revisar quantas vezes você quiser. E para o ano de 2024, nós já temos o planejamento do primeiro semestre. Então, vai acompanhando as redes sociais e é sempre muito bom ter você aqui para se manter atualizado, para conhecer as principais tendências e também os lançamentos da Medical Sun. Então, vamos começar. O Homer é uma grife. O Homer é um nome, é uma marca da tecnologia. Quando a gente fala de lasers, o que nos interessa é o DNA do laser. Eu digo que é como se fosse o RG dessa tecnologia. E o que é o RG? O comprimento de onda que essa tecnologia vai oferecer. Então, Homer Smart ou Premium é a tecnologia de laser key switch ND-IAG. Então, quando a gente pergunta, mas o que é o Homer? O Homer é um ND-IAG. E quando você entende das tecnologias, dos comprimentos de ondas e quais são os cromóforos que nós vamos trabalhar, fica muito mais didático, muito mais fácil o seu entendimento e as suas indicações clínicas. Então, ele é um laser key switch ND-IAG, ele vai ter 4 milhões de disparos. Então, você compra a tecnologia, e eu falo, né, que é coração e cérebro. Falo que coração na máquina, cérebro na ponteira. Então, os dois têm que estar funcionando juntos. A gente tem, né, um consumível nessa tecnologia, que são esses 4 milhões de disparos, ou seja, dá para fazer muito tratamento. Tanto que a minha tecnologia, eu tô com ela desde novembro de 2022 e eu ainda não troquei a minha ponteira, não troquei a minha lâmpada. Então, ela tem uma alta durabilidade. Tanto que cada disparo, ele tem um custo, se você for pensar, né, no valor de aplicação, no valor de procedimento, que é a dúvida de muitos profissionais. Ai, Dani, quanto que eu cobro numa tatuagem? Quanto que eu cobro num peeling de carbono? Então, o custo por disparo é 0,004975. Então, ele é bem baixinho. Claro que a gente vai somar todos os procedimentos, a gente vai saber que uma tatuagem maior ela vai consumir um pouquinho mais de disparos, uma tatuagem média um pouco menos, uma pequena, né, um coraçãozinho no dedo, ela vai consumir um pouco bem menos. Então, o que é importante para você é entender que ela é uma tecnologia altamente rentável para você ter no seu consultório. Nós temos, então, pulsos em 5 nanosegundos. Nós utilizamos como resfriamento da tecnologia água destilada ou deionizada, onde a gente coloca essa água dentro da tecnologia. Tem, inclusive, um vídeo onde a gente mostra como é que coloca essa água. E essa água, ela faz o resfriamento de todo o componente máquina e ponteira. Então, essa mangueira que vocês estão vendo aqui azul é onde a água circula. Então, ela não pode estar dobrada ou estrangulada. Ela realmente precisa ter esse resfriamento do laser. Apesar que o laser ele vai disparar uma energia com calor, fototermólise. Então, a gente precisa ter uma sala resfriada em torno de 19 a 22 graus. Então, prepare a sua sala para o laser, tá? A sala deve estar resfriada e a sua máquina também resfriada. E você vai trocar essa água uma vez ao mês. Agora, se você for que nem as meninas aqui, a Jennifer e a Georgiana, que
trabalham com o IAG todo dia, trabalham com o Homer todo dia, se você tem um fluxo de trabalho muito intenso, você pode trocar a sua água a cada 15 dias, porque essa água, ela também vai manter a qualidade da sua tecnologia, vai aumentar a durabilidade, a vida útil da sua tecnologia. E aí a gente fala, então, uma média de 30 dias, mas se você tem um fluxo muito grande, troque para 15. Se você está aqui, é um locador dessa tecnologia, porque muita gente compra essa tecnologia e cria aí uma empresa, né? Faz aí um bem de consumo que é a locação, troque também a cada 30 dias. O peso dele, né, do nosso Homer Smart, que eu adoro, ele é muito funcional, 17 quilos, e a gente tem uma potência aí de 1765 VA. Então, ela é altamente potente no mercado. O que nós temos incluso na nossa tecnologia? Nós temos um óculos de proteção para o profissional, e olha lá, eu ainda encontro profissionais que não usam óculos de segurança, principalmente aquele profissional que usa um óculos, né, de grau, e aí ele fica um pouco perdido quando ele põe o óculos de segurança. Pessoal, a gente sabe que quando a gente dispara um laser, parte dessa energia é absorvida no tecido e parte é refletida para o meio. E essa energia refletida para o meio, você pode estar absorvendo na sua pele e principalmente nos seus olhos, na íris, né? Nossos olhos, ele tem aí uma porção branca e uma porção pigmentada. E esse pigmento dos olhos nossos de trabalho, eles vão absorvendo essa energia de reflexão e ao longo do tempo você vai danificando a sua visão. Então, utilize o óculos de proteção. Ele é extremamente importante. E para a tecnologia do Homer, nós temos 2 óculos de proteção. Um óculos para o comprimento de onda 1064 e um óculos para o comprimento de onda 532. Ele é específico porque você vai ver que o 1064 ele não tem uma reflexão tão pulsada em verde. E o 532, inclusive, é o comprimento de onda que a gente não recomenda gravar pelo celular ou câmera, porque ele acaba interagindo com a câmera, né, com a lente da câmera e ele estoura, tá? Então, se você for filmar a sua tatuagem, você coloca a lente do seu óculos como uma proteção. Então, não marque bobeira, utilize o óculos de proteção. E Dani, se eu não utilizar, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai começar a perder o seu foco lendo um livro ou vendo uma mosquinha assim, ó, na área reflexão dos seus olhos. Então, vamos se preservar e tem o óculos aí de proteção, inclusive para cada comprimento de onda, um óculos específico. E claro, o óculos do seu paciente que não pode ser esquecido, tá bom? Então, óculos de proteção é importantíssimo. Nós temos o pedal, onde é possível disparar pelo pedal, pelo pé ou então pela mão. E ele tem um case que é bem bonito. Eu gosto muito do case, inclusive a minha tecnologia no meu consultório, ele fica sob o meu case. E ele tem 4 rodinhas e ele funciona até como um apoio. O que nós temos com a tecnologia, então, o equipamento, a ponteira, e nós temos esses 3 chips. Esses 3 chips, eles funcionam como um colimador da sua energia. E esses 3 chips, eles são divididos, então, em 532, que é o comprimento de onda 532, o 1064 e uma ponteira, que a gente chama de ponteira plana, ou ponteira zero, ou ponteira rasa na literatura. E essa ponteira rasa, ele é especificamente para fazer aquele peeling, que a gente passa uma pasta preta e faz a aplicação do laser através dessa ponteira. Então eu falo que a gente vai ter o equipamento, vai ter a ponteira e vai acoplar esse chip. E esse nosso chip, a Samantha vai mostrar para gente, ele é um chip onde você tem o Easy Lock.
ele vai ter um ímã na ponta, então basta você aproximar a ponteira, ele já se conecta. Então, se você trabalha já há bastante tempo com NDI, você vai ver que algumas tecnologias você rosqueia, e aí às vezes cai no chão, quebra a sua ponteira, e aí ele dá um baita trabalhão no nosso dia a dia. Então, o EasyLock é uma tecnologia desenvolvida pela engenharia da Medicalção para facilitar o nosso dia a dia. Quando a gente vai ligar, nós temos a tecnologia Homer, nós temos uma tela que ela é extremamente intuitiva, tá? Então, ela vai trazer essas 4 possibilidades de configuração, mas quando você também quiser mexer na configuração, uma configuração aberta, ela também fica disponível para você, tá? Então, ela não é uma tecnologia com protocolos travados. Ela tem os protocolos iniciais, que também fica disponível, né, para vocês utilizarem, mas vocês podem mexer nessa configuração. Então, ela vai ter uma tela touchscreen, que é totalmente intuitiva, de fácil programação, e os ajustes eles ficam liberados para você. Nunca limpe a sua tela com um paninho molhado ou borrife álcool na sua tela. Essa tela ela é muito intuitiva e você deve limpar ela com um pano seco, tá bom? Tem muita gente que coloca um plástico filme sobre a sua tela, até por uma facilidade de higienização. Isso também é possível e facilita muito o nosso dia a dia e também preserva a vida útil do seu equipamento. Nós podemos utilizar dentro dessa configuração, quando a gente clica em um daqueles protocolos da tela anterior, ela vai abrir e você vai conseguir mexer nessa segunda tela aqui. Ela vem com um protocolo inicial e você pode mexer nos parâmetros, aumentando a intensidade, e intensidade ela está relacionado com milijoules, ou seja, a força da entrega dessa energia. Enquanto maior a sua intensidade, mais transferência térmica nesse tecido. Então, sempre que você iniciar os seus protocolos, seja brando e conservador, porque nós vivemos num país onde ele tem alta miscigenação, alta pigmentação na pele, onde as pessoas adoram fazer uma exposição solar. Então, tudo que a gente tem na literatura internacional, Europa, Ásia, Estados Unidos, quando ele chega no Brasil e faz parte disso no centro técnico, na Medicalção, nós fazemos ajustes dessas potências, respeitando o nosso fototipo e respeitando a extensão do território brasileiro, que é uma extensão muito longa, né? A gente tem lá norte, nordeste, que quase não tem inverno, o inverno é classificado como épocas de chuvas, e também a gente tem a região lá do sul, sudeste, onde a gente tem um clima muito mais ameno, a gente tem então uma variação de fototipos de pele muito mais brando. Então, imagina como nós do Centro Técnico da Medical Sun trabalhamos no desenvolvimento desses protocolos. A gente tem que chegar a um protocolo onde a gente atende norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, e que a gente consiga, né, dessa forma, entregar qualidade, segurança e eficiência. Então, é sempre importante que quando você for iniciar o seu procedimento, você comece com menor potência de energia. E ali você vai pedindo essa referência, ou então de desconforto, se for uma tatuagem, um pouco menos de desconforto se for uma micropigmentação, e se for os tratamentos dermatoestéticos, eles normalmente não apresentam tantos desconfortos quanto a tatuagem. E por isso que a gente observa o endpoint, que ele também faz parte do nosso guia. O que é o endpoint? É quando chega, olha, percebeu uma hiperemia, percebeu uma vermelhidão, nós estamos então na classificação do endpoint. Outra forma de você configurar é o Hertz, que é a frequência, que é o quanto nós temos de repetição de ciclos por milissegundos. Então, você vai perceber muito que quanto menor a sua frequência, mais lento é o pontual do disparo. E quando você vai aumentando a sua frequência,
ele vai aumentando a velocidade de repetição por milissegundos. Então, na verdade, se você tem um procedimento, eu falo, o dedinho, a pontinha de um rabicó de uma sobrancelha, você faça a preferência de você utilizar uma frequência menor, porque ele é mais certeiro, mais sutil, mais delicado. Agora, você tem lá um dragão nas costas do seu paciente inteiro, então, obviamente, que você vai precisar aumentar essa frequência, essa repetição por ciclos. Então, aí você vai poder aumentar também a sua frequência. Então, a frequência a gente tem sempre sugestiva no nosso protocolo, no nosso guia clínico, mas ele também vai dar habilidade do profissional também. Então, como eu já estava falando, a nossa frequência é possível, então, você configurar de 1 Hz, que equivale a um pulso por segundo, e 6 Hz, que equivale a 6 pulsos por segundo. Então, desta forma, ele vai estar configurando a velocidade de entrega de acordo com o seu objetivo. Então, às vezes, lá um peeling de carbono, eu trabalho sempre com Hertz maior, mais alto, para que ele me entregue também uma facilidade de trabalho. O spot size. O nosso spot size, ele está relacionado a uma área de ação do feixe da energia por disparos. E nós temos o spot size fixo, que é em 4 milímetros, que é o halo da entrega da energia. Na nossa tecnologia Homer Smart, ele é fixo em 4 milímetros, e na tecnologia do Homer Premium é possível você aumentar ou diminuir ou ampliar. Quanto mais colimado, mais concentração de energia num ponto só. Quanto mais expandido, mais dispersão de energia, porque você está aumentando a área de entrega. E quando a gente fala, né, da tecnologia do laser Nd:YAG na literatura, ele foi lançado inicialmente para depilação definitiva. Ele foi uma das primeiras tecnologias desenvolvidas para depilar. Só que ele é tão pontual, tão fino, que acaba que funciona a depilação para áreas menores, mas na rotina do nosso dia a dia, a gente acabou evoluindo para os equipamentos de depilação, onde a gente tem um spot size maior, porque aí você tem uma maior área de entrega de energia. Então, o laser Nd:YAG, ele acabou sendo muito mais indicativo para remoções, manutenções, controle de pigmentação da nossa pele. E essa pigmentação da pele, que a gente tinha lá como indicação da depilação, e que aí a gente entendeu que as ponteiras maiores facilitam o nosso dia a dia, e aí a gente foi para os lasers de spot, de diodo, de rubi, de Nd:YAG, que está lá na nossa tecnologia Racon, inclusive tem o webinário do Racon, que está incrível, no nosso canal do YouTube. Então, a gente acabou entendendo que a tecnologia do laser Nd:YAG, ela vai ter uma boa indicação, tanto que ela é considerada como uma tecnologia ouro para melasma. O FDA, que é o Foods and Drugs Administration dos Estados Unidos, ele fala que o único laser para tratamento de melasma reconhecido como eficiente é a tecnologia K-Switch Nd:YAG. Então, o que a gente tinha de deficiência na depilação por ele ser muito leve, por trazer muita destreza, por ser muito pontual e colimado, poxa, para a organização e controle da pigmentação, ele acaba sendo ouro. E o profissional tem que saber disso. Então, a gente tem todas as possibilidades de indicação de gerenciamento de pigmento na nossa pele. Pigmentos que estão
sobressalientes em depósito, como melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, cicatriz pigmentada, como também os pigmentos sintéticos, aqueles que a gente coloca na nossa pele. E esses pigmentos sintéticos, eles são classificados como tatuagens ou então tatuagens cosméticas, que são as micropigmentações. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem várias indicações e de sucesso. E é o que a gente vai falar daqui a pouquinho com a professora Jennifer e também a Georgiana. Então, não adianta quando você fala, nossa, mas eu vou trabalhar com laser NDYAG. Eu falo que a gente sempre começa pela tatuagem e sempre pela micropigmentação. E, obviamente, depois o profissional ele vai pegando muito gosto, começa a fazer peeling de carbono e aí entra nas 22 protocolos dermatoestéticos que eles são possíveis de serem trabalhados dermatoestéticos, indicações estéticas, fora as indicações da dermatologia patológica de pigmentação que você pode fazer com laser NDYAG, com a tecnologia NDYAG. Então, a gente vai falar da tatuagem porque ela sim é uma grande indicação. E antes de ter a tecnologia bem posicionada do laser NDYAG para a tatuagem, nós temos na literatura muitas indicações de remoção de tatuagem sem uma qualidade. Então, quando a gente fala da tatuagem, o profissional tem que pensar o seguinte: olha só, a pessoa chega lá para fazer uma tatuagem. Aí ela vira para o tatuador e fala assim: tatuador, essa tatuagem vai ficar a vida inteira na minha pele? Aí o tatuador fala: vai ficar a vida inteira. Por quê? Porque você está depositando um pigmento sintético, aonde o nosso corpo ele não consegue eliminar de uma maneira natural, porque o peso, o tamanho molecular desse pigmento, quando ele é depositado no nosso corpo, ele vai gerar um processo de sinalização e cicatrização, e o nosso corpo ele acaba não conseguindo fragmentar ou fagocitar esse pigmento de uma maneira natural. Então, vai lá, deposita a tatuagem, sinaliza um processo inflamatório que pega aquele pigmento e tenta fragmentar ele e não consegue. Então, o que o nosso corpo faz? Ele acaba gerando um processo de cicatrização nesse pigmento. E por isso que as tatuagens duram a vida inteira na nossa pele. Tá aí, né? Aí acusa lá no Japão que o pessoal tatua a pele inteira e depois tira a pele e faz abajur. Por quê? Porque aquele pigmento na pele vai ficar a vida inteira. Então, quando a gente quer remover, aí aquela mesma pessoa que chegou para o tatuador e falou assim: tatuador vai ficar a vida inteira? O tatuador vai ficar a vida inteira. Essa mesma pessoa, quando não quer mais a tatuagem, chega lá no nosso consultório e fala assim: doutora, vai sair na primeira sessão? Eu não quero mais essa tatuagem. Ela não me pertence mais. Aí a gente fala: olha, vai sair, mas não na primeira. Por quê? Porque aí a gente vai utilizar a tecnologia do laser que vai interagir com a pele e principalmente com o pigmento depositado nessa pele e vai explodir ela em micropartículas, em partículas menores do que ela na sua porção in natura, ficando mais fácil dessa forma os nossos macrófagos e os processos inflamatórios gerar uma fagocitose e eliminar através de dejetos, da função de eliminação lixeira do nosso corpo. Então, quando a gente fala dessa grande indicação da tatuagem, claro, é o que vai mais chamar a atenção. E antes da gente classificar o laser NDYAG como tecnologia ouro para tatuagem, nós tínhamos indicações muito ruins. Tá? Ou a gente fazia dermoabrasão, ou fazia sal abrasão, ou fazia peelings, ou fazia
raspagem na pele ou até mesmo fazia luz pulsada, mas tudo isso entregava uma lesão muito grande e envolvia uma cicatrização muito ruim. E aí hoje o que que nós temos como tecnologias, e eu tenho certeza que as professoras vão trazer todas as suas referências aqui, é remover uma tatuagem sem deixar cicatriz, remover uma tatuagem deixando uma pele íntegra e bonita, remover uma micropigmentação e entregar uma pele saudável. É esse raciocínio que você tem que ter quando você trabalha com essa alta tecnologia para gerenciar pigmentos que foram colocados para ficar a vida toda ali. Então, quando a gente fala da história do laser, né, como é que o laser começou? Então, a gente tem aí uma evolução desde 1962, aonde a gente começou a desenvolver a atividade do laser para uso na medicina. Começando pelos lasers de rubi, depois a gente foi evoluindo para outros comprimentos de onda e outras indicações. Inclusive, foi nessa época, em 1984, quando a gente estava, hein? Parece que eu estava lá, mas eu não sou tão. Eu já sou madurinha, mas nem tanto. Mas o que que acontecia? A gente já tinha vários lasers, várias indicações. Mas em 1984, Thomas Fitzpatrick, que é um médico, ele percebeu que os lasers eles interagiam de maneiras diferentes na nossa pele. Tinha laser que quando ele aplicava numa pele não fazia nada. Outros faziam uma resposta estética, outros resposta dermatológicas e outro queimava essa pele. E aí ele falou assim: gente, como é que pode? Eu tenho um laser com o mesmo protocolo, mesma configuração, e ele reage tão estranho nessas peles? Porque nessa época, em 1984, nós ainda não sabíamos que o nosso fototipo interagia com a absorção dessas radiações a laser. E claro, hoje você que é profissional, que trabalha com laser, você vai entender o que é o laser, depois entender o que é fototipo. Por quê? Dependendo da cor da pele do seu paciente, ela vai absorver menos ou médio ou muito esse laser. Imagina a gente estar falando aqui, né, que o laser NDI ele interage com o pigmento da nossa pele. É claro que se a pele do nosso paciente for fototipo 1 e 2, ele vai descarregar o laser, ele vai disparar o laser, mas pouco ele será absorvido, porque essa pele não tem pigmento. E o alvo principal dela é o pigmento. Agora, diferente quando a gente começa a aumentar essa pigmentação na pele e trabalhar lá em fototipo 5 ou 6. Aí você tem muito pigmento na superfície da pele. A gente chama isso de janela da melanina, que ela fica, essa melanina, depositada na camada mais superficial da nossa pele, a epiderme. Então, quando você tem uma pele muito pigmentada e você interage disparando um laser que tem como excitação e absorção o pigmento, é claro que essa pele vai abraçar toda essa radiação laser para ela. Então, obviamente que em peles mais branquinhas, mais claras, fototipos menores, a gente vai poder trabalhar com mais potência. E fototipos onde você tem mais pigmentação, a gente vai trabalhar com menos potência. E junto disso, a gente está falando de pigmentação de pele. E aí a gente vai falar da pigmentação da tatuagem. Se é uma tatuagem preta ou colorida, ela vai interagir de uma maneira diferente com o nosso laser. Então, o Key Switch, ele vai trazer o laser Key Switch ND-YAG, ele vai trazer uma interação muito boa, muito positiva com pigmentos da nossa pele. Sejam esses pigmentos sintéticos ou biológicos, né? O biológico é um melasma, é uma pinta, é uma olheira, que é o que o seu corpo está produzindo. E esse efeito de absorver se chama fototermólise seletiva. Foto, luz, termo, calor, lise, quebra. Seletiva por quê? Porque cada comprimento de onda, cada tipo de laser, cada RG de laser vai ter um cromóforo alvo de preferência. E aí nós temos 3 tipos de cromóforo na nossa pele.
A água, que toda vez que a gente aquece a água dentro da nossa pele, ela faz sinalização de estímulo de colágeno e elastina, faz rejuvenescimento. Melanina, pigmento, ou então pigmento de tinta, que é a pigmentação sintética, ou a oxihemoglobina, que é o sangue. E para o laser Nd:YAG, a sua janela de tratamento, ela vai estar ouro, de preferência para pigmento, e prata para oxihemoglobina. Então, a gente também trabalha rosácea, vasinhos, atelangiectasias, alterações de pele que estão relacionadas à oxihemoglobina. E por isso que ela interage muito bem com aquela olheira efeito panda, sabe? Que agora, final do ano, tá todo mundo meio panda, tá todo mundo meio cansado. Por que que ela interage com esse pigmento? Porque ela vai interagir com o pigmento da olheira, que está deixando ela escura, e também com o vaso, a vascularização que está extravasando nesse tecido. Então, quando a gente fala dessa despigmentação, o termo despigmentar, ele significa remover um pigmento ou uma tinta da pele. E essa ação, ela acontece primeiro pela emissão do laser e quando ele encontra o alvo dele, que é o pigmento natural ou sintético, ele dispara energia, ele transfere toda a energia de fototermólise dele. E esse pigmento, que adora essa energia, adora essa excitação a laser, porque eles têm afinidade, ele abraça essa energia de uma maneira muito intensa. Só que ele abraça tanto, ele fica tão excitado que ele estoura em micropartículas. Então, a gente consegue oferecer essa despigmentação através da fragmentação desse pigmento em partículas menores. E olha só que interessante. Para o Homer e Smart, em nanosegundos, a gente vai estourar esse pigmento numa porção onde fica fácil a fagocitose, os macrófagos identificar e fragmentar. E já no picosegundos, ele fragmenta ainda mais esse pigmento. Ele consegue fragmentar muito menor esse pigmento, ou seja, ele consegue deixar esse pigmento grandão, pequenininho, sendo mais fácil de ser absorvido através do processo inflamatório e eliminado fezes, urina, suor, como um dejeto sem função. Então, olha que interessante, o conceito de despigmentar é isso, fragmentar utilizando essa excitação em nanosegundos, tamanho de areia, em picosegundos, tamanho de poeira. Então, a gente vai ter sim alterações, e claro, por isso que o picosegundos ele tem um investimento um pouquinho maior, porque ele tem uma tecnologia mais específica. Então, duração de pulso é o tempo que você tem dessa exposição da energia. Então, você pode sim classificar essa exposição de energia. Quanto mais exposição, mais lesão. E aí vai depender do fototipo do seu paciente, dos hábitos de vida, se ele toma sol, se ele cuida, se ele vai passar o cosmético, se ele vai não vai respeitar suas indicações. Então, tudo isso são métricas que a gente vai utilizar para configurar a nossa tecnologia. E ele depende muito do seu raciocínio profissional. Então, o modo de operação do laser, o modo key switch, ele é muito interessante. Você vai treinando o seu ouvido com o passar do tempo. Ele vai juntar energia e vai disparar. Pau! Tanto que quando você está aplicando um laser de depilação, você não ouve barulho. Mas quando você está aplicando um laser modo key switch, ele parece um estralo, parece uma britadeirinha. Tá, 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 tá. Porque é a forma como você dispara essa energia. Ela concentra energia e dispara tudo de uma vez. Então, você vai treinando até o seu ouvido. Quando ele tá lá, tá, 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 tá.
normalmente um ND-YAG Key Switch. Ele é um colimador dessa energia que dispara toda de uma vez. E para os pacientes fototipo 4, 5 e 6, na classificação de Fitzpatrick, os lasers ND-YAG 1064, eles são os lasers mais indicados. Então, por mais que a gente fala bastante de tatuagem, de micropigmentação, nós podemos trabalhar muitos procedimentos dermatoestéticos. Tratamentos onde a gente quer gerenciar essa melanina exacerbada, gerenciar esse vaso, essa vascularização, e aí o foco é oxihemoglobina, ou então entregar calor nesse tecido. E toda vez que você entrega calor no tecido, você vai fazer sinalização das proteínas de choque térmico, que são as high shock protein. Essas proteínas, elas são sinalizadores no nosso organismo que fazem um processo inflamatório ativando o fibroblasto para produzir colágeno e elastina. Então, você vai conseguir gerenciar pigmento, diminuir a vascularização que está exacerbada, ou então produzir colágeno e elastina, e tá aí o efeito BB Glow, fechamento dos poros, tratamento de estrias, rejuvenescimento, através dessas indicações para atividades biológicas na nossa pele. Então, o depósito de pigmento, ele vai interagir com o laser, romper em micropartículas que ficarão biodisponíveis para ser eliminada. Então, o laser, ele vai indicar 3 tipos de forma de remoção: através da microdescamação desse pigmento, extravasando para a superfície ou para o meio, por descamação e renovação epidérmica. Ele também vai ser um sinalizador de um processo inflamatório, e aí os macrófagos vão filtrar e eliminar fezes, urina e dejeto, suor, sudorese, enfim, ou então pelo processo de reinflamação. Por isso que a gente faz uma indicação para remoção de tatuagem a cada 30 dias, ou então, dependendo do fototipo ou da área climática, 45 dias. Mas lembrando que até 90 dias esse pigmento está sendo sinalizado no processo inflamatório e eliminado do nosso organismo. Então, pigmento grande, laser interagindo, rompe e ele vai ser absorvido. Então, quem absorve esse pigmento? O nosso organismo vai sinalizar e eliminar esse pigmento. Então, o laser, ele é um meio de fragmentar, sinalizar a inflamação e você gerenciar esse pigmento. O que é muito interessante, eu já vou deixar aqui para você um spoilerzinho, é que esse pigmento da tatuagem, ele tem um peso molecular, o mesmo peso da nossa melanina produzida no nosso corpo. O nosso corpo, quando ele produz uma melanina de defesa, lá sinalizado no melasma, ele tem o mesmo tamanho do peso molecular do pigmento sintético da tatuagem. E por isso que o mesmo laser que remove a tatuagem, ele também remove esse pigmento do melasma, porque ele vai ter uma função, uma física de remoção muito semelhante. Remove e deixa a pele íntegra. Então, a ação do laser é pigmento extracelular removido através da sinalização inflamatória, uma ação transepidérmica nessa remoção de pigmento. A gente tem sim um laser que tem mais afinidade por pigmentos escuros, preto, marrom escuro, azul escuro. E tá aqui agora a Georgiana falando de resistência de pigmento. Ela vai trazer várias dicas importantes e quando a gente vai mudar essas ponteiras. Então, a remoção, a gente vai ter localização, tamanho, profundidade, quantidade de pigmento, cor da tatuagem e cor da pele. Tudo isso vai influenciar na quantidade de sessões, na destreza do profissional,
da estratégia do profissional. E hoje nós temos vários professores que trazem muitas referências dessas estratégias, desenvolvendo técnicas de muito sucesso. Então, claro, a gente sempre vai começar como uma estratégia padrão dessa remoção e você vai criando essa destreza de quantas sessões, quanto tempo, como que eu vou utilizar esse laser para essa tatuagem? Uma tatuagem pequena, uma tatuagem com uma monocor, a área do corpo, tudo isso vai influenciar. Então, a gente vai ter excelentes resultados, mas ele também vai depender muito das habilidades do profissional, da forma correta de avaliação e também na qualidade de entrega dessa energia e principalmente o cuidado do paciente em casa de preservar uma pele que está inflamada, que recebeu uma energia alta e que tem aí grandes evoluções. Então, na fase inicial, a gente vai ter sempre na primeira sessão, é possível você visualizar, né, essa mudança significativa, a gente vai ter aí os macrófagos trabalhando essa atividade, a gente depois vai para uma fase intermediária, onde a gente observa que esse pigmento preto ele já foi mais fragmentado e mais absorvido. Pode passar. E aí a fase final, que é o que a gente vai falar bastante com a Georgiana, que é a evolução desse pigmento. E aí, sai tudo? Não sai? Fica sombra? A pele está íntegra? Tudo isso vai depender bastante da pele, da estratégia e da qualidade do profissional também. Quando a gente fala da colorimetria, a gente já sabe que o laser vai interagir com pigmentos escuros, mas esses pigmentos escuros, eles também vão ter uma resposta clínica. E por isso nós temos a outra ponteira, o 532. É quando a gente já vai evoluindo bastante com 1064 e aí a gente transfere essa potência para uma colimação mais rasa, e ela vai trabalhar mais na superfície da pele e também vai trabalhar com pigmentos mais coloridos. Pode passar, por favor. Então, a gente vai ter tipos de pigmentos, vai ter cores de pigmentos e vai ter profundidades que esses pigmentos são colocados. Então, quando você compara uma tatuagem com uma micropigmentação, é mais resistente uma tatuagem, porque ela está colocada em camadas mais profundas, do que uma micropigmentação na região de sobrancelha, aonde nas técnicas mais atuais elas são colocadas mais superficialmente. Pigmento, tipo de pigmento, área do corpo que é colocada, tudo isso vai diferenciar quando você estiver pensando em remover o seu pigmento, remover a sua tatuagem ou a micropigmentação. E a gente também tem outras classificações, os pigmentos inorgânicos. Eles têm composições nos seus pigmentos que eles vão trazer mais resistência ou mais afinidade de eliminação. Então, a gente vai falar desses tipos de pigmentos nas estratégias de remoção dessa tatuagem. E que é, às vezes, essa mistura ou a falta de conhecimento do que de fato o tatuador colocou naquele pigmento, que pode entregar um pouco mais de resistência. Essa semana eu estava falando com uma colega e ela estava falando: olha, essa tatuagem não está evoluindo. E aí vai também, além da técnica, da tecnologia, das estratégias, o que tem de fato nesses pigmentos. Então, claro que remoção de tatuagem, eu falo que é uma ciência maravilhosa, mas muitas vezes inexatas. A colorimetria, outra coisa é que quando você está lá vendo uma remoção de tatuagem, você começa a trabalhar e de repente ele já vai saindo daquele pigmento escuro e você vai descobrindo subpigmentos naquela área. Muitas vezes é a mistura de pigmentos, os tipos de pigmentos ou então até mesmo sobreposições de tatuagem, uma tatuagem com cobertura. E dessa forma
Tudo isso vai ser importante o conhecimento para montar as estratégias de tratamento. Então, quando a gente fala desses trabalhos de despigmentação de sobrancelha, é sempre importante, né, avaliar o tipo de pigmento, a área e o fototipo do paciente. Pode passar. Os efeitos adversos. Nem tudo são flores, então os efeitos adversos principalmente são pigmentos resistentes, pigmentos de cores mais claras, pigmentos que às vezes estão envolvidos com processo inflamatório diferente do nosso paciente, pigmentos de cores que vão ser mais resistentes. Então, a gente tem também alguns tipos de pigmentos que eles oferecem essa resistência. Então, tudo isso vai demandar estratégias, números de sessões, paciência do nosso paciente e também evoluções, trocas de ponteiras, aumento de potência e estratégias de remoção. Nós temos alguns guias nas nossas aulas e esses guias eles vão ser sugestivos. Esses guias eles são os iniciais e você vai ter tatuagens grandes, tatuagens médias, tatuagens coloridas e todo esse material ele fica disponível para você no Media Kit. Então basta você entrar no Media Kit, baixar esses materiais, fazer os seus estudos e também seguir esses padrões iniciais. De acordo com a sua evolução, de acordo com a sua prática clínica, você vai aumentando um pouco mais essa potência. Mas eu sempre falo, comece andando, comece engatinhando, andando e depois correndo. Quando a gente vai falar desses efeitos, né, a gente tem um efeito imediato, que é dor e ardência. A gente vai ter um efeito frosting, muitas vezes, que é esse esbranquiçar. A gente vai ter o endpoint, que é fez o efeito frosting, ele nem sempre está presente em todas as nossas tatuagens. A gente vai ter eritema, edema, muitas vezes vai ter um escurecimento paradoxal, por isso que é importante orientação correta, orientação de não exposição solar, orientação de cuidados. A gente vai ter também os efeitos subsequentes, que é uma casquinha que pode formar na superfície da pele, pode ter um efeito púrpura, um efeito mais arroxeado, pode ter petequias, que é um pouco mais em relevo, e até mesmo hematomas. Isso tudo são efeitos controlados do pós-tatuagem. E essas crostas, elas vão soltar em uma média de 1 a 7 dias. Não coçar, hidratar, não tomar banho quente e, principalmente, não fazer exposição solar. Tudo isso vai preservar com que você tenha uma qualidade no seu procedimento sem exacerbar, sem gerar uma intercorrência. Olha lá, aqui é um resultado de após 2 dias. Então, você vê, tem eritema, tem relevo, tem processo inflamatório, tá tudo dentro dos conformes. Então, são os efeitos esperados e adversos. A gente recebe muito essas imagens no nosso saque. Ai, será que eu queimei? Não, não tá ainda. Tá tudo certo, tá dentro do processo inflamatório. Por que que você vai ver um processo inflamatório? Porque ele realmente vai ser essa sinalização de processo de absorção, os macrófagos aí trabalhando para eliminar esse pigmento. Aqui para a parametrização, tatuagem, a configuração do nosso guia clínico, a aplicação iniciando dos menores milijoules e observando também o endpoint, eritema e edema. Agora eu vou chamar para vocês, para nós conhecermos a tecnologia Homer.
A Samantha vai entrar agora ao vivo também e ela vai apresentar a nossa tecnologia Homer, para vocês verem o quanto ela é intuitiva. E nós vamos colocar esse parâmetro aqui como se a gente estivesse aplicando em uma tatuagem. Olá! Opa, temos família Homer aí? Quer liberar o som da câmera aí? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Vou apresentar então para vocês a nossa tecnologia Homer Smart. Vou ligar ele tem um botão de ligar e nós vamos girar a chave para iniciar a tecnologia. O equipamento ele vai vir com 4 programações. As programações elas têm fluências, intensidades de energia e frequências diferentes. Mas todas essas programações elas são ajustáveis. Aonde a gente vai clicar na intensidade, vamos diminuir para 100 milijoules. Frequência, velocidade de aplicação, vou deixar nos 2 Hz. A luz é a mira do laser, onde vai ser dado o disparo. E o pulso, a gente não precisa estar ajustando ele. Automaticamente, conforme eu vou aumentar a intensidade, o pulso ele vai aumentar. Aqui nós temos o total de disparos da tecnologia que já foi utilizado e o número de disparos que vamos utilizar na sessão. O equipamento ele vem com 3 filtros, 1064 nanômetros, 532 e o filtro Carbon para utilizar com o Black Pill. O aplicador ele é bem leve, bem fácil de manusear. O sistema de Easy Clip, a gente encaixa o filtro, ele tem um ímã e ele fica bem acoplado na hora da aplicação. Nós temos a possibilidade de disparar no aplicador ou no pedal também. Vou colocar o óculos. Vou colocar o modo pronto da tecnologia. E vamos dar alguns disparos. Aqui o halo de aquecimento de 4 milímetros, que a gente percebe na hora da aplicação. Para remover o filtro, é só eu puxar e ele desencaixa. Para voltar às outras programações, se eu clicar na tatuagem 2, a programação ela está diferente, mas toda a programação ela é ajustável. Para voltar, eu clico na tela. Aqui nós temos o filtro Carbon, o filtro 532 para pigmentos coloridos. Ele tem a cor dourada. E o Carbon, ele tem a cor preta, que só é utilizado com a máscara de carvão ativado. Aqui nós temos o botão de emergência da tecnologia. Quando falta luz, eu posso acionar
e ele faz o desligamento do equipamento. Isso, então, pessoal, aqui a gente apresentou então a nossa tecnologia Homer Smart. Maravilhosa. A tecnologia Homer Smart, ela é muito intuitiva e ela é possível você fazer até 22 protocolos dermatoestéticos. Hoje é uma das tecnologias mais compradas na Medical Sun e ela com certeza é um sucesso, tanto nos procedimentos de remoção de tatuagem, controle e remoção da micropigmentação, quanto também procedimentos de tratamento de pele. Peeling de carbono, clareamento íntimo, remoção de pigmento de olheira, controle de melasma epidérmico, dérmico, misto, hiperpigmentação em cicatrizes, estrias vermelhas e brancas, tratamentos de onicomicose, são diversos tratamentos. Fechamento dos poros e também rejuvenescimento. Incrível. Sá, muito obrigada, tá, pela sua participação. E vocês viram quando a gente dispara? Ele vai fazendo aquele barulhão, tipo tum, tum, tum. É o efeito key switch característico dessa tecnologia. Bem, então a gente encerra por aqui a apresentação da tecnologia Homer. E agora eu vou chamar a minha próxima colega para ela compartilhar os seus conhecimentos de remoção de tatuagem, gerenciamento de remoção de tatuagem e micropigmentação. A professora Jennifer Clabun, ela tem feito um trabalho muito importante para nós em parceria. Ela é uma speaker oficial da Medical Sun, então vocês sempre vão acompanhá-la nos congressos, nas feiras, e olha que para o ano de 2024 o nosso calendário de feira está bem intenso. Ela também oferece cursos de formação e também mentorias. Então, se vocês quiserem compartilhar, chamar, conversar, fiquem super à vontade. E ela tem feito um trabalho muito significativo dentro da fábrica. Nós temos coletas, né, e treinamentos, refinamentos da técnica. Então, dentro da Medical Sun, a gente tem uma fase da tecnologia que é incubadora, que é quando a gente está técnicos e engenheiros desenvolvendo essas tecnologias. Depois nós temos a segunda fase, que é a usabilidade, que a Samantha, que acabou de apresentar para nós, trabalha nesse departamento, que é como a gente vai entregar essa tecnologia para vocês profissionais trabalharem. E depois a gente tem lá o saque, onde vai sempre chegando as dúvidas, sempre vai trazendo muitas informações de construção. Inclusive, os webinários, eles fazem exatamente parte desse sistema, onde a gente entende as principais dificuldades do saque e traz esses temas de relevância para vocês. Então, sempre que vocês quiserem sugerir, conversar, compartilhar, nós estamos aqui ouvindo de braços abertos vocês, tá bom? E agora a Jennifer está desenvolvendo um trabalho de coleta de pesquisa, onde ela pega os protocolos, pega a tecnologia e faz a usabilidade. Os resultados são incríveis e dessa forma a gente constrói cada vez mais conteúdos de relevância para vocês. Cadê a nossa maravilha? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um conteúdo incrível. Muito obrigada pela apresentação aí já, Dani. E vamos lá que a gente preparou um conteúdo incrível aí de pigmentos e uma remoção extraordinária.